E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí para a última aula que eu vou gravar aqui para vocês, né? Na semana que vem ainda tem uma aula, mas aí eu vou pegar algum vídeo, algumas coisas que eu achar aí no YouTube, internet, e vou mostrar para vocês. Mas não vou gravar a aula, mas vai ter aula de dúvida, que vai ser sobre a parte de sincronização de máquina síncrona, beleza? Porque daí o próximo relatório vai ser um questionário aí sobre essa parte da sincronização. E aí a última aula é a do trabalho final, né? Que eu já passei lá. Né, tá no Moodle, para quem não viu, semana 0. Né, lembrem de me mandar o e-mail com um tema conforme forem escolhendo. Já tem 2 temas que já escolheram. Né? Acho que lá também tá o link do Drive com os temas que dá para escolher lá ainda, certo? A aula de hoje é mais curta, exatamente para dar tempo de vocês já começarem a trabalhar aí no trabalho final também, certo? E também porque a distância, entre aspas, é mais o que dá pra gente ver agora. Não vai dar pra ver muito mais coisa, não. A gente precisaria mesmo do laboratório para conseguir ver mais coisa assim. Mas a gente vai conseguir ver a parte do campo, que é a parte mais interessante dessa máquina. Beleza? Então, né? Vou mostrar então hoje o gerador, né? E o controle do campo. Essa parte do controle do campo funciona tanto como motor como gerador. Mas eu vou mostrar aqui no gerador para já aproveitar. Até porque no gerador aqui, como eu vou só usar ele ligado na rede, não tem muito o que fazer, né? O gerador ligado na rede, né? Ele, até pulando para cá, ele basicamente vai depender disso daqui, né? A potência mecânica que eu der para ele vai ser o tanto que ele vai conseguir atender de carga elétrica, né? Ou se eu conectasse uma carga elétrica, ele ia pedir uma certa potência mecânica. Ali no MATLAB, como não tem muito o que eu fazer, eu vou fazer esse outro controle, né? Eu vou dar mais potência mecânica e ele vai me dar mais potência elétrica. Então a gente vai ver que vai aumentar a potência elétrica, vai aumentar a corrente de armadura, vai aumentar um pouco da corrente da potência reativa também, porque vai ter mais corrente de armadura e a máquina vai precisar mais da magnetização, então vai ter mais potência reativa. Então vou aumentar a potência mecânica, vai aumentar todas as grandezas envolvidas aí da máquina. Mas isso aí é o que a gente espera mesmo. Tá? Então não tem muito o que falar aqui da teoria, certo? É a mesma coisa da outra aula, então a gente tem nosso circuitinho, como que ficaria o diagrama fasorial, né? As nossas formulazinhas, que é bem simples, porque eu só tenho esse circuito aqui, que é bem tranquilo, como é que fica a potência ativa e reativa, então não tem muito o que fazer, né? Lembrando só, né, que o campo, e eu vou falar de novo, né, vai alterar esse diagrama fasorial, deixando minha máquina capacitiva ou indutiva, dependendo de quanto campo eu tenha nela, né? Então tem essa parte aqui que eu falei. E o mais importante, então, né, é essa parte do fator de potência, né? Então, a gente chama, né, de condensador síncrono lá quando eu tenho a máquina, por exemplo, girando em vazio, fazendo controle da corrente de campo para poder controlar, por exemplo, a tensão, ou poder controlar o fator de potência que eu tenho numa planta industrial, esse tipo de coisa, certo? Então, geralmente na indústria, quando eu tenho um motor síncrono, né, se eu tiver uma aplicação que vai trabalhar com uma velocidade constante, ou que eu tenha um bom controle ali para trabalhar dentro da faixa que eu consiga variar, né, a frequência, por exemplo, do motor para ele trabalhar em outras velocidades, eu posso trabalhar com esse motor utilizando ele sobreexcitado, né, ou seja, eu dou mais corrente para o campo e aí ele vai ter corrente de armadura capacitiva, ou seja, ele vai injetar potência reativa na rede. Né? Então tem basicamente só isso daqui aqui, né? Então para o gerador, né, como é que ficaria essa parte, se eu vou ter, como é que isso ficaria também aqui no diagrama fasorial, né? Dependendo aqui se for subexcitado ou sobreexcitado. Tem aqui para o motor também, né? Mas o importante é essa curvinha aqui, certo? E vale para motor e gerador, que é o que vocês vão levantar. Então eu vou variar o campo lá, vou colocar um valor de potência mecânica, vai ser bem isso, vocês vão ver que é bem simples. Vou variar a corrente de campo, né? Então vou variar esse eixo aqui, o nosso IF, e aí eu vou tentar pegar alguns pontos aqui, né? Um que tem a nossa corrente de armadura mínima, né? Ou nosso fator de potência mais próximo do unitário. No laboratório a gente conseguiria fazer isso melhor com controle fino, a gente vai variando até obter ali essa corrente de armadura mínima e o fator de potência unitário. Né? Aqui eu vou tentar pegar 5 pontos, 2 mais para cá, 2 mais para cá e 1 mais aqui no meio. E aí a gente plota essa curva. Né? E aqui é só uma curva mostrando, né? Essas linhas tracejadas aqui, né? Como que a corrente de campo ia ter que ser variada para que conforme a minha carga varia, ou seja, eu estou mudando a minha corrente de armadura, como é que eu consigo manter o fator de potência constante. Beleza? Então, a aula é bem simples, é basicamente isso daí. Então, vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês.
e vamos pro experimento. Então, ó, tá aqui no MATLAB, né? Basicamente a mesma coisa que a gente tinha da outra vez, né? Lembrando que essa máquina está em PU, né? Por unidade, ou seja, quando eu falo 1 aqui na tensão de campo, estou falando que eu estou dando a tensão de campo que essa máquina geraria a tensão nominal, né? Se eu estivesse acionando o eixo dela lá e ela estivesse conectada numa carga. A potência mecânica aqui também seria o nominal, seria o máximo dela ali se fosse 1, né? Então, aqui é a mesma coisa, né? Velocidade, 1 PU, então seria, por exemplo, os 1800, acho que essa máquina aqui é isso, 60 Hz, 2 polos. Então, 1800, certo? Aqui também, potência ativa e reativa e corrente, tudo em PU. Então, vocês podem usar PU mesmo lá nos gráficos e nos cálculos lá, ok? Que não vai dar problema. Mas só se atentem aqui, né? Que está em PU, não está em potência, não está em watt, não está em corrente, não está em ampere. Opa, tá difícil falar as unidades aqui. Não está em watt, não está em volt ampere reativo, não está em corrente, certo? Não está em RPM, está tudo em PU, ok? Então, é isso daí. Então é bem básico, né? Coloquei aqui a nosso source aqui, né? A nossa fonte, que seria como se esse gerador tivesse conectado na rede, que vocês vão ver na aula que vem como isso funciona, né? Isso aqui é bom para a gente garantir que a tensão está no mesmo ponto e aí a gente precisa de menos controle para poder fazer o experimento, certo? Se fosse no laboratório, a gente usaria uma outra máquina motriz e a gente ia ajustando as duas lá para garantir que a velocidade do eixo tá constante, aí eu vario o que eu preciso na máquina síncrona para fazer o experimento. Aqui, como não tem muito isso, a gente liga ele na fonte mesmo, que é mais fácil de fazer o controle e a gente consegue analisar o campo, né? Não vai estar isolado, mas o campo vai funcionar da mesma forma e é isso que a gente quer. Beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, que vocês vão ver lá no relatório, eu vou só mostrar aquele negócio do aumento da carga lá, beleza? Então, vou colocar aqui, né, 0,1 aqui, 0,1 de carga, e vamos ver o que acontece com esses valores aqui, certo? Então, para 0,1, lembrando que essa máquina geralmente ela é usada como gerador, né? Aqui o positivo é gerador mesmo, não é motor, né? Então, coloquei 0,1 aqui e a gente tem esses valores, certo? E aí vocês podem anotar, tirar print, sei lá, para usar lá para montar uma tabela ou para justificar lá no relatório, né? Então, vou colocar só mais uns 4 pontos aqui, tá ótimo. Só pra gente ver, né? Então a gente vê que eu coloco aqui agora mais potência mecânica e as grandezas aumentam, né? Como eu falei lá pra vocês que ia aumentar mesmo, certo? Na parte teórica. Não menti pra vocês, né? Vamos pôr aqui um 0,3. A gente vê que continua aqui aumentando, certo? E um último aqui com 0,4. E a gente pode usar esse mesmo para fazer o resto do experimento. A gente vê que aumenta, né? O que é interessante chamar a atenção aqui, né? Que eu não falei antes. Que esse cara está negativo, né? Potência reativa, né? Só que como ele está como gerador, o que isso significa? Significa que ele está consumindo potência reativa. Ou seja, a minha máquina está indutiva. Professor, mas você colocou o campo em 1 PU. Por que está reativo? Porque 1 PU, a máquina vai gerar lá o campo, a tensão que ela geraria, né? Na verdade, a gente veria no laboratório que dentro de uma certa faixa ali eu ainda posso variar, né? Mas seria o ponto de ter 1 PU de tensão na saída, né? Só que como a gente está conectado aqui na máquina, agora essa corrente de campo vai só variar esses valores. Mas, mesmo trabalhando nesse ponto, a máquina já é reativa. Normalmente, a máquina já vai consumir potência reativa. Por quê? Porque, assim como as outras máquinas, essa máquina tem os enrolamentos, tem muito indutor ali, as indutâncias são muito fortes. O próprio modelo da máquina, quando a gente mostrou lá o ângulo de potência, a gente desprezou foi a parte resistiva, não a parte reativa, né? Então, essa máquina tem uma parte muito importante reativa, né? Tem uma parte de uma indutância muito forte. Então, essa parte aqui vai ficar negativa mesmo com esse valor de corrente, porque a máquina está com uma certa excitação lá, que é suficiente para ela funcionar, mas não o suficiente para suprir toda a potência reativa que a máquina precisa. Bem, então, voltando aqui, né? Então vou usar esse valor aqui mesmo de potência mecânica para a gente fazer o resto, né? Que então é fazer a nossa curva IV e V invertida, certo? E aí vocês vão calcular o fator de potência lá, certo? Bem, então, fator de potência, né? Lembrando que a gente tem P e Q, né?
Se for negativo, vocês sabem que o fator de potência vai ser indutivo. Se aqui for positivo, vocês sabem que o fator de potência vai ser capacitivo. Beleza? Basicamente isso daí. Então, gente, vamos lá. Vou começar achando aquele ponto zero, né, que eu falei pra vocês. Ponto zero não, né? Aquele ponto de inflexão da curva, que seria onde eu teria a menor corrente da máquina, né? Ou onde eu teria o meu fator de potência ali próximo do unitário, ou seja, teria minha potência reativa próxima do zero, né? Aí quando eu achar esse ponto, a gente faz 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo. Vocês vão ver o efeito que a gente tem e vocês conseguem traçar a curva. Beleza? Deixa eu só confirmar se está gravando, que teve uma vez que eu gravei 15 minutos de aula e não estava gravando. Tá gravando, então tranquilo. Então vamos lá. Ela está reativa. Então eu vou aumentar um pouco o campo, né, para tentar compensar um pouco mais. E vamos ver se esse valor que eu coloquei aqui é o suficiente para zerar. Então, agora quase zerei, né? Já baixou bastante, né? Então, acho que 1.3 vai ser muito, né? Posso pôr 1.25 ali, dependendo, né? 1.3 definitivamente foi muito. Acho que 25 vai ser muito já. Acho que 1.2 foi um ótimo chute. Então vamos ficar com 1.2 aqui mesmo, né? Não vai dar exatamente um fator de potência, vai dar muito próximo, né? A gente está vendo aqui que está na terceira casa, né? Então, esse 1.2 aqui é o ponto, né? Se eu pegar lá na nossa curvinha, é esse ponto de inflexão aqui nosso, tá? Então, o fator de potência não vai ser exatamente 1, vocês vão calcular lá, vai dar 0,99 alguma coisa, né? Mas é esse ponto aqui, fator de potência máximo aqui que a gente conseguiria praticamente. E a corrente de armadura é a mínima, né? Por quê? De novo, sempre bom lembrar disso. A corrente de armadura tem a parte ativa e a parte reativa, né? A parte real e a parte imaginária. Quando eu tô com o fator de potência unitário, ou próximo do unitário, eu vou ter a corrente de armadura menor, certo? Porque eu só vou ter a parte ativa. Conforme eu tô mais reativo ou mais capacitivo, tanto faz o lado da curva, a minha corrente de armadura vai crescer. Porque aí eu começo a ter a parte reativa junto, certo? Seja positivo ou negativo. Como é número complexo, o módulo da minha corrente de armadura vai aumentar, certo? Então, esse 1.2 é o primeiro ponto. Vamos fazer 2 pontos para baixo, 2 pontos para cima. E aí acaba o experimento e vocês fazem um relatório lá, beleza? Então, ó, anotem aí, né, pro nosso primeiro ponto. A velocidade está aqui só para mostrar que a máquina está no ponto estável ali, que a gente não está simulando um ponto que a máquina não está aguentando, né? Então tá aqui nossos pontos aqui, tranquilo? Bem, vamos sair desse 1.2 aqui, né? Vamos pôr 1 e vamos simular. Né? Então, 1 tá aqui. Temos esses valores aqui. Na verdade, vocês só precisam anotar esses dois aqui, né? A potência ativa, vocês vão ver que ela vai variar um pouco, né? Como eu falei. Ela pode variar ainda com o campo, porque eu estou mudando a magnetização da máquina. Mas ela vai ficar praticamente constante. E não é a parte que está interessando pra gente. A gente está querendo analisar, né, a parte reativa, né? Ou seja, a gente está querendo analisar como é que o campo influencia. E como é que a corrente de armadura também vai crescer, né? Porque mesmo que a minha potência ativa varie um pouco, isso ia variar a corrente de armadura, a maior variação que a gente vai ter aqui de longe, né, praticamente é só ela, na corrente de armadura, é essa variação por causa dessa parte imaginária, tá? Então, podem anotar esses dois valores aqui, né? E o valor que eu coloquei aqui de corrente de campo, né? Inclusive naquele eixo lá, vocês podem colocar literalmente aqui, né? Como vai ser PU, UIA e PU, UIF, né? Só o fator de potência que não vai ser PU, vai ser o próprio fator de potência, né? Vai ser que ele não tem unidade lá. É só a parte real a parte reativa pela ativa lá, né? Todo mundo lembra como calcula. Então, aqui literalmente vocês podem pôr esse ponto no meio como 1.2, certo? E aqui vocês escrevem PU no eixo. Então é 1.2 aqui. Agora eu peguei um ponto aqui, que é 1, certo? Que é o segundo ponto. Agora eu vou pegar um outro ponto um pouco mais baixo. Vou diminuir mais aqui até. Vou pôr 0,7. Então coloquei 0,3 para aquele lado. A gente vê aqui, né, não mudou tanto ainda a potência ativa, como eu disse, que bom, né? Não é para mudar muito mesmo. A gente vê que agora, ó o tanto de potência ativa que eu estou consumindo e o tanto que a corrente subiu. Então, dá para ver que de fato acontece esse efeito que eu mostrei, né? Então, a gente fez o 1.2, fez o 1, fez 0.7. Agora vamos para o outro lado, né? Se 1.2 era o meio, agora vamos colocar 1.4. Né? Então, 1.4. Se eu colocar 1.4 aqui, eu vejo que a minha corrente, né,
comparando lá com o ponto 2, subiu, assim como a potência reativa, só que agora a potência reativa está positiva. Ou seja, eu estou dando mais campo para a máquina está ficando sobreexcitada, ela está injetando potência reativa na rede, ou seja, a máquina ficou capacitiva. Né? Aqui a máquina estaria ajudando, por exemplo, uma planta industrial que precisa compensar o fator de potência, porque tem muitas máquinas de indução, por exemplo. Okay? Então está positivo aqui. E o último ponto, né, para a gente acabar o experimento, vamos pôr 1.7 aqui, né, mais 0,3 ali. Dá para ver que aumentou mais ainda aqui minha potência reativa, né, e minha corrente de armadura também. Né. Então vocês vão ver, inclusive, que ela é quase meio que simétrica mesmo. Né. Não vai ser exatamente, ela vai depender um pouco ali de como é que está a rede, como é que está a carga, de como é que está a própria construção da máquina, né, e onde que está aquele ponto ali do meio. Mas, dado isso, ela é relativamente bem simétrica. Então vocês vão ver que os pontos aqui que eu peguei, né, como é 0,2, depois 0,3 para um lado, 0,2, depois 0,3 para o outro, a curva vai ter uma carinha do tipo dessa daqui. Né. Como eu pedi para vocês plotarem separado, né, vocês não precisam colocá-las juntas na mesma coisa igual tá aqui, né, no mesmo gráfico. Então vocês vão ter uma curva com esse comportamentozinho aqui, né, de subir com o fator de potência aqui e depois cair, e depois vocês vão ter um da corrente de armadura, né, que vai cair até o mínimo aqui e depois vai voltar a subir. Beleza, pessoal? Voltar aqui. Bem, então, galera, era isso daí. Okay? Esse experimento é basicamente isso. Vou colocar lá no Moodle já essa aula e o relatório e a parte teórica, embora não tenha tanta coisa assim da parte teórica, né? Não tem quase nada aqui de muito diferente. Né? E vou atualizar também lá o material que eu já tinha colocado para vocês de CV2, né? Para ter tudo lá, se alguém precisar pesquisar alguma coisa, mesmo que seja para o trabalho final ou algo do tipo, tá? Então, pessoal, era isso daí. Na próxima aula, então, a gente vai ver o gerador síncrono com a parte de sincronização com a rede, né? De novo, infelizmente isso não dá para eu fazer aqui no software, é um negócio que é muito mais legal de se ver também no laboratório, então eu vou achar o vídeo para vocês. Se tiver em outra língua, daí eu vejo se eu gravo em cima ou se eu só falo para vocês o que está acontecendo em alguns pontos e aí vocês assistem o vídeo com o material que eu vou passar, sei lá, alguma coisa desse tipo. Beleza, pessoal? Então era isso daí, certo? Lembra que em qualquer dúvida vocês podem me mandar um e-mail. E até a próxima aula aí, galera. Valeu!